Desde que eu cheguei aqui, né, nos Estados Unidos, há quase 2 anos e meio atrás, eu comecei a querer essa mudança, né, de vida. Primeiro que eu já vim pra cá de querer totalmente mudar a minha vida, eu já falei aqui várias vezes que eu queria morrer e nascer de novo, eu queria deletar minha vida e nascer de novo. Então, tipo, o fato de eu ter vindo pra cá me fez querer realmente viver uma nova vida, viver uma vida diferente, transformar a minha vida mesmo. Só que na minha inocência, né, no que eu acreditava na época, era que se eu mudasse de país, tudo se resolveria. Assim, na verdade foi porque foi um start que eu tive de começar a ressignificar a minha história, mas de querer mudar de vida, foi um start. Mas somente quando eu cheguei aqui, que eu comecei no meu processo de autoconhecimento, porque aqui eu tava longe de todo mundo, né? Eu tava longe de amigo, de família, tava muitas vezes sozinha. O meu marido já tinha começado a trabalhar, às vezes ele saía de casa e eu ficava o dia inteiro sozinha. E foi quando eu resolvi querer começar a me encontrar, né? Tipo, ai, gente, tá, e agora? Eu tô aqui num país que eu não conheço ninguém, não falo inglês ainda, e tal. Longe de tudo e de todos, eu falo que eu comecei a tentar olhar pra minha vida, como é que foi, que eu podia mudar tal situação XYZ e como que eu ia fazer. E por começar esse processo de terapia desde o Brasil e também aqui eu continuei, né? Continuei com as minhas buscas, processo de coaching, de autoconhecimento. Eu comecei a estudar muito. Aí eu cismei que eu falei, não, então peraí, agora eu quero ser bem-sucedida, né? Então eu quero desenvolver minha mentalidade, eu quero agora ser uma mulher próspera, e nananana. E aí eu comecei a estudar pessoas ricas, hábitos de pessoas ricas, segredos da mente milionária, hábitos de pessoas eficazes, esses livros mó famosos aí que todo mundo fala, né? Quem pensa enriquece, não. Comecei, tipo, pra abrir um pouco a minha mentalidade pra falar, não, meu, não é possível, existe, sei lá, o dinheiro que tá aí e por que que ele nunca vem pra mim, né? O que que as pessoas fazem que eu não sei? E eu comecei a entrar nessa paranoia de querer saber, de querer entender mais. E eu sou muito grata com esse meu desespero de querer entender o dinheiro, de querer saber por que que na minha família parecia que era tudo mais difícil e para outras pessoas não. Eu sou muito grata de ter tido essa descoberta, porque é só quando a gente tá mesmo no fundo do poço falando, meu, não é possível, tá tudo errado pra mim, eu tô sem dinheiro, eu tô sem não sei o quê, e eu preciso descobrir alguma solução. E é nesse momento que você realmente fala, não, eu preciso aprender alguma coisa. É no momento do desespero que a gente começa a querer aprender. Então eu lembro que eu fiquei muito nesse desespero de tipo, não, meu, tem que ter uma solução, eu não vim parar aqui à toa e tal. E comecei a estudar esse negócio da mente próspera, da prosperidade e tal. E aí eu tava pegando meus cadernos aqui, que às vezes eu dou uma consultada, né, nos meus cursos de tipo, o que eu vou falar no próximo vídeo? Eu lembro que eu comecei a estudar hábitos de pessoas que enriqueceram, hábitos de pessoas de sucesso. E eu, caramba, né? Me considero aí no caminho, né? De querer me descobrir no sucesso e tal. Por quê? Porque eu agi, né? Desde o começo, ano passado, ano retrasado, quando eu tava fazendo a minha meditação, que veio um sentimento muito forte, assim, de tipo, você pode montar um grupo de mulheres. Eu lembro que eu não queria montar. Eu falava, meu Deus, como que eu vou montar um grupo e ensinar o que eu não sei? Como assim? Comecei a colocar várias travas em mim, né? Ai, você não tem formação disso. Não, é porque não é o momento. E quantas desculpas a gente inventa, né, pra gente não agir? Eu ainda não tô pronta, não estão me apoiando, eu preciso de formação, eu preciso de um curso, eu preciso ter o papel aqui, eu preciso ter isso, e a gente vai inventando um monte de coisa. E eu lembro que e foi porque eu criei esse meu primeiro grupo, morrendo de vergonha, fazendo de graça, com meia dúzia de amiga daqui, que as coisas foram se abrindo pra mim, foram abrindo portas. Por quê? Porque eu resolvi dar esse primeiro passo, mesmo morrendo de medo, mesmo achando que eu não tava pronta, mesmo não acreditando. Pronto, voltou.
deu uma caída aqui. Mesmo não acreditando em mim, mesmo não achando que eu tava preparada, mesmo assim eu falei, não, vou lançar esse grupo e vou compartilhar o que é que eu já sei, o que é que eu já sei, que é a mudança de mentalidade, que é a mudança de estilo de vida, que é a mudança de hábitos, que são os exercícios. Eu falei, meu, eu já quero começar a ajudar alguém e eu comecei a pensar em tudo que eu tinha de qualidade. Eu gostava de incentivar, eu gostava de ouvir. Quando eu comecei a passar pelo processo de entender o que eu poderia servir, né? E aí eu comecei a estudar eu estudei sobre as melhores crenças de uma pessoa de sucesso. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês quais são as melhores crenças de uma pessoa de sucesso. É lógico que, eu quero aprender e praticar todos esses quesitos. Eu lembro que na época que eu estudei, eu até marquei, assim, 2 que eram o que eu tinha mais dificuldade ainda de fazer na minha vida, 2 que ainda me pegavam muito, assim, que eu ainda não conseguia fazer, mas hoje eu sou uma pessoa que eu quero botar tudo em ordem e eu vou compartilhar aqui com vocês. As melhores são quantas crenças? São 7 crenças. 7 crenças fortalecedoras de pessoas de sucesso. Olha que legal. A crença número 1 é você é o melhor conhecedor de si mesmo. Existem momentos que a gente precisa realmente olhar para dentro da gente, olhar para nossa história e saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que a gente precisa se trabalhar, o que a gente é bom, o que a gente tem potencial para ajudar, qual que é a nossa causa. Isso a gente só vai saber quando a gente começar a se conhecer, o autoconhecimento, que todo mundo fala, mas que realmente é libertador. Porque o autoconhecimento vai te trazer os seus pontos fortes, o que você... Depois que você passa por um processo de autoconhecimento, você fala, caramba, eu sou boa em tudo isso? Nossa, nem eu sabia. Porque todo mundo começou a responder as mesmas coisas. Que eu fiz um processo, eu lembro, no coaching, que eu tinha que dar para 5 pessoas próximas de mim quais que eram as minhas qualidades, que nem eu enxergava. Olha o meu estado do estado da pessoa. E aí essas 5 pessoas responderam quase as mesmas coisas. E aí eu comecei a anotar, então eu sou boa em ouvir, eu sou boa em falar, então eu sou boa em ajudar, eu sou boa em cozinhar. Eu comecei a anotar tudo o que eu era boa para fazer, para começar a saber aonde que é que eu poderia criar um produto, que eu poderia criar um propósito e tal. Sem autoconhecimento não vai ter como você se descobrir. Então, eu sou muito apaixonada, assim, por essa parte do autoconhecimento, e a gente só vai realmente descobrir quando a gente silenciar um pouco, né? Uma das maneiras também de silenciar é a meditação, que eu já falei aqui várias vezes, que é você, tipo, parar um pouco daquele barulho que tem na nossa volta e falar, caramba, é isso, é tal coisa, é tal coisa. E isso a gente não vai descobrir no meio da gritaria do vucu-vucu, que é o nosso dia. Então, autoconhecimento sempre, por mais que doa, por mais que seja uma coisa muito dolorida pra você, é importantíssimo a gente passar, porque sem ele a gente não vai saber o que a gente é bom pra ajudar, o que a gente é bom pra fazer. Às vezes você tá fazendo uma coisa, mas na verdade você é bom em fazer outra coisa. Por exemplo, eu falo que quando eu trabalhava em escritório, e eu não trabalhava no que eu gostava, eu não me sentia capaz, eu não me sentia, por exemplo, animada em trabalhar com outra coisa. Por quê? Porque eu tava trabalhando com uma coisa que eu não gostava. Então eu falava que eu era uma banana e queria ser uma maçã. Entende? Tipo, eu era uma banana que tava querendo ser uma maçã. Então, sem o autoconhecimento, como que você vai saber se você tá no seu trabalho, se você tá no seu trabalho que é a sua missão, se você realmente tá fazendo o que você gosta? Quando a gente sente aquele desânimo, quando a gente sente aquele, ai, que saco, ai, não aguento mais, ai, não sei o que, é quando você não tá aliada com o teu propósito, é quando você não tá aliada com a sua missão de vida, é quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta, né? Então, é a chave número 1. Você é o melhor conhecedor de si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, menos barulho e ouça mais. Ouça mais, perceba mais os sinais. 2. Não há nada de errado a ser consertado ou melhorado em você. Tipo o que eu falei no começo. Por que a gente acha que para lançar um produto, que para lançar um curso, que para lançar um grupo de desafio, que para lançar ou fazer um Instagram com as coisas que você gosta, por que a gente acha que a gente tem que estar perfeita? Por que a gente acha que a gente tem que estar com um monte de formação, com um monte de certificado, com um monte de não sei o quê, e com um monte de bagagem, com um monte de equipamento?
né? Eu faço os vídeos na minha casa aqui, penduro, coloco em cima da cômoda e tal e gravo, porque muitas pessoas esperam tal perfeito, esperam tá, esperam ter várias formações. Não, eu não posso fazer isso porque tenho muito a me melhorar. E na verdade, não. Com o que você já sabe, você já pode ajudar muitas pessoas. Tem pessoas aí que estão sofrendo, tem pessoas aí que estão, sei lá, tirando a vida, tem pessoas que estão em depressão. E com um pouquinho que você já sabe, porque você curou a tua história, porque você perdoou, porque você ressignificou o seu passado, você já pode ajudar alguém. Por que a gente sempre acha que não tá na hora ainda? Por que a gente sempre acha que não, que precisa de mais isso, que precisa de mais aquilo? Na verdade, isso é uma insegurança, né? Isso, na verdade, é o medo de errar, né? O medo de rejeição, é o medo do que os outros vão falar, é o medo de não dar certo, de você pagar um micão. A gente começa a enfiar um monte de coisa. Então a gente fala assim, não, na verdade eu não tô preparado, tem que estar muito bom para eu poder lançar e tal. E isso é uma autossabotagem, né? Esperar a perfeição, esperar se melhorar, ter que fazer trocentas mil coisas para ficar bom, para poder criar o seu Instagram. Não é assim que funciona. Primeiro você dá um passo independente do que você tem. Eu lembro que quando eu comecei esse processo, eu comecei a, tipo, me perguntar assim... Eu lembro direitinho que eu escutei uma pregação do Thiago Brunet, foi linda, foi super marcante, assim, pra mim, na época. Que Deus falou muito comigo através dessa pregação. Que Moisés, quando foi abrir o mar lá, que os egípcios começaram a vir atrás dele, Deus perguntou assim pra ele, e todo mundo falou, e agora? E agora? Como que vai ser? Aí Deus falou assim pra ele, o que você tem na mão? Você vai agir com uma coisa que você tem na mão. Nossa, essa passagem veio, tipo, muito, assim, marcante. Porque ele falou que nessa época que ele começou, o Thiago Brunet, ele usou exatamente isso. Deus falou com ele nessa passagem, o que você tem na mão? Ele falou, não tenho nada, eu tenho uma formação em coach. Ele falou, então é isso que você vai usar. E aí foi quando ele começou a criar os grupos dele, tal. E aí hoje é esse sucesso todo. E falando comigo, né? Eu falei, o que você tem na mão? Eu falei, caramba, o que eu tenho na mão? Não tenho, pera, deixa eu pensar o que eu tenho na mão. Eu tenho um iPhone 11. Já é alguma coisa, né? Tem gente que tá com o iPhone 5, né? Então vamos começar aqui com ele. E aí eu comecei, foi quando eu fiz o meu Instagram aqui, e já comecei a postar mais fotinhos, e já comecei a postar foto dos meus pratos, das minhas receitas e tal. E fui indo. Ou seja, não há nada de errado em você. Tipo, Deus te fez com vários talentos, com vários dons, e você aí tá se segurando, falando que não é capaz, falando que não tem coisa ainda, falando que tem que ter formação, falando que tem que ter isso e aquilo. Não há nada de errado em você. Tipo, entende? É você que tá botando um monte de empecilho. Item 3. Você já possui todos os recursos que necessita para alcançar o sucesso. É muito parecido com o 2, né? Tipo, você já tem todos os recursos. Se você só tem um celular, é com o celular mesmo que você vai entrar. Se você só tem uma câmera na tua casa, é essa câmera mesmo que você vai usar. Você não tem que ter tudo perfeito para poder começar a criar o teu negócio. Quando você começar a dar os primeiros passos pequenininho, independente do que é a situação que você se encontra, dar os primeiros passos, tudo vai contribuindo para você ir se melhorando. Você vai contribuir, aí você compra um computador novo, aí você compra um celular novo, aí você monta o teu escritório, você monta a tua mesinha, mas por quê? Porque você deu o primeiro passo. Então você já tem todos os recursos. Com o curso que você tem, você já pode ajudar. Com o celular que você tem, você já pode ajudar. Sei lá, com o processo que você passou da tua história, você já pode ajudar. Se você passou por um processo, um relacionamento abusivo e foi curada, você já pode ajudar. Se você foi curada de uma depressão, você já pode ajudar. Você já pode fazer uma palestra, um evento de mulheres e contar que você passou por aquilo e você superou, entendeu? Não você já tem todos os recursos, independente da sua situação, você já tem todos os recursos para começar. Não existe uma pessoa que não tenha nenhum recurso, tem sim. Então, aqui eu coloquei você. Aqui, o que tá escrito aqui? Aqui já existe um diamante, não precisa... Ah, tá, eu coloquei assim, que Deus já nos fez um precioso diamante, que a gente não precisa melhorar nada. Ele já nos fez perfeito, e a gente bota um monte de caraminhola, fala que precisa disso e daquilo, na verdade não. Você já pode contribuir com a vida de um monte de pessoas com os seus talentos, né? Eu fiz até um vídeo falando disso uma vez,
que eu compartilhei um vídeo fazendo as minhas dietas, fazendo como que eu separo minha salada, o frango e tal, e todo mundo, meu, que legal, me ajudou pra caramba. Eu falei, caramba, meu, é uma coisa tão fácil pra mim fazer um vídeo de como eu monto o meu jantar, que pra mim é muito ridículo. E olha que eu pude ajudar alguém. Então, eu até fiz essa reflexão no dia. O que você tem muita facilidade no dia a dia que você não está ensinando? O que você tem muita facilidade no seu dia que você não está compartilhando com as pessoas, que você poderia ajudar? Porque o que é muito fácil para você não é fácil para o outro. O que é muito ridículo para você, você pode ajudar as outras pessoas. Então, item 3, maravilhoso esse item. Esse foi o que eu mais dei check, assim, que eu precisava mudar. Porque eu era dessas que inventava um monte de historinha na minha orelha para eu não continuar. Item 4, você pode realizar qualquer coisa se dividir em tarefas pequenas. É aquela que o coach fala muito, né? Qual que é a sua meta daqui 5 anos? A minha meta daqui 5 anos, sei lá, tá bem profissionalmente. Quais são os passos que eu vou ter que criar? Minha meta daqui 5 anos é comprar um carro. 5 anos não, é muito tempo, né? Minha meta daqui 5 anos é comprar um apartamento. Então, quais são as metas, dia após dia, mês após mês, que eu vou ter que traçar até chegar nessa minha meta grande, né? Então, quando você olha uma meta muito grande, assim, minha meta é fazer tal coisa, te assusta. Então, todo dia você tem que criar submetas. Esse passinho que eu dei hoje tá perto daquele meu objetivo lá. Esse outro passinho que eu dei essa semana tá perto de onde eu falei que eu quero chegar. Esse outro passinho. E isso vai te dar um norte, né, do que você vai fazer todos os dias. Vai te dar ânimo de continuar e vai saber que você tá no caminho certo. Peraí, todas as ações que eu tive hoje, os hábitos que eu tive hoje, tá relacionado com o que eu quero pra mim? Tá relacionado. Então tá tudo certo. E aí você vai trilhando o seu dia a dia. Então você pode realizar qualquer coisa, se dividir em tarefas pequenas. A Marcelus fala assim, que venha um touro, mas que venha em forma de bife. Me dá um monte de bifinho, que daí vai chegar no touro. Item 5. O que você estiver fazendo, se não estiver funcionando, tente algo diferente. Quando você tá fazendo alguma coisa que você vê que não tá dando certo, você vai sentindo, acho que não é isso. Acho que eu posso criar alguma coisa melhor em cima disso. Porque como eu falei, quando a gente dá o primeiro passo, vão surgindo várias oportunidades depois desse primeiro passo. O mais difícil é dar o primeiro passo. Depois vai surgindo um monte de coisa em cima disso e você vai começando a sentir o que é e o que não é. Quando você sentir que não é que você tem que desistir, é que às vezes você tem que dar uma mudança de rota, você tem que falar, não é esse caminho, o caminho aqui é esse. Então, quando você estiver fazendo e não estiver funcionando, tente algo diferente. Não quer dizer que seja para desistir, quer dizer que seja para você mudar a rota, né? Não, isso aqui não tá dando certo mais, eu vou ter que criar uma outra coisa, em cima sempre do teu propósito. Às vezes desistir é a escolha mais sensata possível, não seja burro. Não existe fracasso, somente feedback negativo. Não existe fracasso, somente feedback negativo, sinalizando que você precisa melhorar. Então, não existe fracasso. Qualquer coisa que você criou que não deu certo é uma maneira de não fazer de novo. Eu fiz isso e não deu certo. Eu vou desistir porque, nossa, eu falei que não ia dar certo. Não, caramba, é uma outra maneira que eu vou criar é uma outra maneira que eu não vou fazer. Eu vou agora criar uma outra maneira que vai dar certo. Então, todo feedback negativo é um aprendizado pra gente, né? Caramba, o que eu tenho que aprender com isso? Agora eu já tenho que aprender que no próximo grupo eu não posso fazer isso, eu posso melhorar em tal coisa. Agora eu posso aprender que no próximo grupo eu não vou colocar isso aqui, eu vou fazer tal coisa. E assim você vai se melhorando, mas a gente só aprende errando. Então, não existe fracasso ou feedback negativo. É para você sempre se melhorar, é para você sempre falar o que eu tenho que aprender com isso, o que isso aqui tá me trazendo. Nossa, isso aqui tá me trazendo que não é esse caminho, o caminho é eu tentar de novo por isso aqui. Item 7. Você está criando seu futuro agora. Eu falo que a minha vida mudou totalmente quando eu realmente consegui enxergar que eu não tava vivendo a minha vida, né? Que eu tava, tipo, terceirizando a minha vida. Na família, no marido, vivendo a vida dos outros. E isso me fazia sofrer, porque eu achava que a solução da minha vida tava se resolvesse tal coisa da minha família. A minha vida vai resolver se o meu marido estiver bem. A minha vida vai resolver quando o meu filho... Nananã. E isso eu anulei a minha vida por anos. Quando eu comecei a entender que a minha vida era que eu ia criar meu futuro financeiro,
que eu ia criar o meu profissional, que eu ia criar a minha história, o meu produto, o meu negócio, o meu Instagram, que eu ia ter condições de criar a minha vida profissional, a minha vida financeira. Nossa, me tirou um peso das costas. Caramba, meu. Nossa, não preciso mais ficar culpando o mundo, né? Pra mim, foi eu acho que a coisa mais libertadora, assim, da minha vida foi quando eu assumi realmente a minha vida e falei que não, eu vou construir um futuro financeiro pra mim, eu vou construir um futuro profissional pra mim que vai dar certo, independente do que aconteceu com meu pai, independente do que aconteceu com a minha mãe, independente do que aconteceu nas experiências que eu tive, eu vou fazer dar certo. E aí eu comecei a estudar 500 mil coisas que eu gosto de estudar, e eu falo, eu só paro quando eu conseguir. E tá sendo maravilhoso, porque, como eu falei, cada coisa que eu vou fazendo vão aparecendo outras pessoas, vão aparecendo outros projetos, vão aparecendo outras parcerias, vão aparecendo pessoas. Mas por quê? Porque eu tive o primeiro passo complicadíssimo de criar o Instagram e de começar a agir, mesmo falando que eu tava pagando um micão, mesmo falando que insegura comigo, mesmo acreditando nos meus medos, acreditando nas minhas dúvidas, mesmo cheia de dúvidas, eu falei, não, eu vou criar e dane-se. E aí as coisas foram começando a aparecer. E eu tenho certeza que é só o começo de que tá começando mesmo a surgir, vão vir muitos mais ainda, mas porque eu resolvi dar o primeiro passo. Então, às vezes, você tá cheio de talentos aí, não tá agindo por inventando um monte de desculpa, e tem pessoas que estão agindo que sabem muito menos que você. Às vezes você tá cheia de curso, cheia de formação e não tá agindo. E tem pessoas que tá agindo com uma coisa, tipo, com 10% do que você conhece. Mas tá agindo, tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro e você tá aí moscando. Tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje, 7 hábitos de pessoas de sucesso. Recapitulando, você é o melhor conhecedor de si mesmo, autoconhecimento sempre. 2, não há nada de errado ao ser consertado em você, você já nasceu um precioso diamante. 3, você já possui todos os recursos que precisa, para de inventar história. 4, você pode realizar qualquer coisa se dividir em pequenas tarefas. 5, o que você estiver fazendo, às vezes é necessário mudar a direção. 6, não existe fracasso, feedback negativo é para você sempre se melhorar. 7, você assuma a autorresponsabilidade, você está criando o seu futuro agora. Não importa o que você viveu, não importa o que passou, o que fizeram com você, não importa o que o fulaninho fez na sua vida, a história que você passou, sempre tem uma história pior, né? Eu falo, gente, sempre tem uma história pior, para de falar a história triste aqui que todo mundo tem e assume aí, fala, não, agora eu vou mudar, vai ser diferente, eu vou fazer, eu não vou depender mais de ninguém, eu que vou assumir. Isso é libertador, eu já falei. Não importa o que aconteceu com você, assuma a responsabilidade e fala, eu vou mudar minha história, eu vou mudar essa porcaria que tá minha vida agora. Então fica essa dica, mais um vídeo. Um beijo enorme. Eu adoro quando vocês comentam, que me incentivam muito, sabia? Um beijo grande. Fiquem com Deus.